eu sou Jacira Mello, diretora do Instituto Patrícia Galvão. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Patrícia Galvão Podcast. O tema de hoje é como se sentem e reagem as mulheres que já vivenciaram situações de violência, constrangimento e assédio no trabalho. Aqui comigo, Eliane Barros, jornalista do Instituto Patrícia Galvão, que irá chamar nossa convidada de hoje. Para conversar conosco sobre os impactos da violência, do constrangimento e do assédio na saúde das mulheres, nós convidamos a auditora do trabalho, Luciana Veloso Baruch, que é especialista em discriminação, assédio e riscos psicossociais. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana. Peço que você se apresente para quem está nos ouvindo, por gentileza. Muito obrigada. Olá, Jacira. Olá, Eliane. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu realmente agradeço muito o convite, me deixou bastante feliz. Aproveito também essa oportunidade para parabenizar o Instituto Patrícia Galvão por mais essa iniciativa, tão relevante na construção aí de um mundo melhor para as mulheres. Acho muito importante jogar a luz sobre esse tema, o assédio e a violência contra as mulheres no trabalho. Para falar sobre isso e me apresentar, é importante falar sobre o meu envolvimento com o tema, Eu sou auditora fiscal do trabalho desde 2007 e eu iniciei minha carreira no Ministério do Trabalho, em Cuiabá, no Mato Grosso, e logo no meu segundo mês de trabalho, eu sofri assédio moral por 3 chefes homens, porque eu me recusei, na época, a trabalhar em condições que eu não achava que eram seguras. Envolviam viagem, envolviam trabalho noturno, e as condições não eram ideais, assim, longe de ideais. Então, em função disso, eu comecei a sofrer perseguição, eu comecei a ser desmoralizada, meus atestados médicos não foram processados, decretaram abandono de emprego, cortaram meu salário, tudo isso sem processo administrativo disciplinar, sem direito à ampla defesa, e enfim, é uma situação bem difícil. Eu acabei denunciando as circunstâncias na época, as condições de trabalho, e a partir disso a minha vida se tornou ainda muito mais difícil por conta da denúncia, por conta de retaliações. Abriram sindicância contra mim, um processo para avaliar meu comportamento. E o resultado de tudo isso foi que 1 ano e meio depois a administração admitiu que tinha um problema mesmo e aceitou me remover administrativamente para São Paulo, por motivos de saúde. Mas eu já tinha um prejuízo, na época, para a minha saúde mental, por ter passado por todo esse estresse, esse assédio, essa perseguição. E aí eu acabei tendo que passar por um longo processo de reabilitação pessoal e também de ressignificação de tudo isso, E uma parte dessa ressignificação foi o trabalho que eu passei a desenvolver relacionado a esse tema, Eu fiz um mestrado, um doutorado sobre esse tema de riscos psicossociais e saúde mental de trabalhadores, e dentre um dos riscos psicossociais são os conflitos no trabalho, a violência no trabalho, o assédio em todas as suas formas, e os impactos que eles trazem para a saúde mental. Acabei publicando artigos, capítulos de livros. Tem um livro também que está na 2ª edição sobre isso, riscos psicossociais e saúde mental do trabalhador. E esse ano eu vou publicar a minha tese. Enfim, esse é o meu envolvimento com o tema e a minha forma de apresentar também o que eu já fiz relacionado a isso. Muito, muito importante, Luciana, ouvi-la desse lugar profissional, mas desse lugar também de mulher que já sofreu essa discriminação dentro do ambiente de trabalho. Bom, doutora Luciana Veloso, para o nosso diálogo de hoje, vamos ter como referência a pesquisa Percepções sobre a Violência e o Assédio contra Mulheres no Trabalho, realizado no final de 2020 pelo Instituto Patrícia Galvão e Instituto Locomotiva, com apoio da Laudes Foundation. Bem, esta pesquisa nos revela que 36% das trabalhadoras dizem já haver sofrido preconceito, abuso e humilhação no trabalho por serem mulheres. Porém, durante a pesquisa, quando apresentadas diversas situações de assédio e constrangimento no trabalho, como, por exemplo, seu trabalho foi supervisionado excessivamente, você recebeu de homens no trabalho convites para sair ou insinuações constrangedoras, ou suas opiniões não eram levadas em consideração, 76% das mulheres reconhecem já ter passado por um ou mais episódios de violência, constrangimento e assédio no trabalho.
Doutora Luciana Veloso, gostaríamos de ouvir a sua análise sobre esses dados em uma perspectiva de discriminação no trabalho. Então, Jacira, Eliane, esse recorte de gênero, ele é super relevante quando a gente trata das questões de saúde mental e trabalho. Não apenas falando do assédio ou da discriminação, mas de um modo geral, a gente pode fazer uma análise, né, diferenciada do adoecimento das mulheres relacionado ao trabalho. A gente pode dizer que elas adoecem mais por diversas questões, né, inclusive discriminação e assédio, e também elas adoecem mais do que os homens e elas vêm adoecendo mais ao longo do tempo. Eu acho que é interessante pontuar essa questão da naturalização, do assédio, das violências sofridas, né, pelas mulheres, porque é quase como se isso fizesse parte do trabalhar, ser xingado ou gritar excessivamente, faz parte do trabalhar. Mas a gente vê que para os homens isso não é tão verdade assim como é para as mulheres, né? Porque as mulheres são 80% das vítimas de assédio moral no trabalho. Então, esse é um número que fala por si só. A mulher, ela está mais vulnerável a sofrer assédio moral no trabalho por uma série de razões, por questões machistas, patriarcais, misóginas, né? A gente tem que falar de misoginia, porque aquela mulher que está ali no ambiente de trabalho, ela é vista como alguém que está ocupando um lugar que, por direito, deveria ser de um homem. E isso é especialmente verdade quando a gente fala, por exemplo, das mulheres que trabalham em ambientes que são tradicionalmente masculinos, como o mercado financeiro, como na construção civil, como na metalurgia, né? Eu já entrevistei mulheres em metalúrgica e já ouvi delas dizendo que elas recebem mais trabalho e eles dão mais trabalho para ver se elas aguentam, para ver se elas pedem demissão, se pedem para sair, porque é quase que é como se elas estivessem cometendo um crime de estar ali trabalhando com metalurgia, por exemplo, né? E isso não é diferente em qualquer espaço que é tradicionalmente masculino, seja porque ele paga melhor, seja porque ele tem mais status, ou seja porque é uma atividade que os homens executam mais frequentemente, historicamente, a ocupação desse espaço pelas mulheres acaba sendo marcada por muita violência. Então, essa questão da naturalização, ela é muito importante porque a gente vê que é algo que é comum em todas as violências que a mulher sofre nos mais diversos espaços. Há uma questão relacionada a desconhecimento, porque os riscos psicossociais, dentre eles o assédio e as violências, eles são muito novos, né? E assim, eu falo riscos psicossociais porque, por exemplo, uma carga excessiva de trabalho é também um risco psicossocial, mesmo que não exista nenhuma violência, mas ela vai necessariamente levar a um burnout, levar a um adoecimento. Então, por isso que eu gosto de falar, às vezes, mais em riscos psicossociais, porque ele acaba incluindo os conflitos, a violência, o assédio sexual, mas também essas formas de trabalho que são deletérias do ponto de vista físico, psíquico, que elas acabam atingindo a mulher de uma forma mais significativa. Então, assim, a gente pode falar até de grupos de mulheres que são mais expostas. As mulheres negras, as mulheres do grupo LGBTQIA+, que se assumem, as que não se assumem. Então, se assumem, sofrem violência, sofrem discriminação, porque se assumem, porque é diferente um homem se assumir de uma mulher se assumir, né? A mulher enfrenta mais dificuldade, mais discriminação. Quando se assume, a mulher enfrenta muito mais preconceito, né? Porque ela está renunciando, muitas vezes, àquele lugar de mulher heterossexual, que vai ter um casamento tradicional, heterossexual, heteronormativo. Isso também se projeta no ambiente de trabalho, né? E não apenas aí a gente está falando por parte de chefes, mas a gente está falando por parte de colegas também, por parte de clientes. É uma violência aí difusa. Assim, não poderia deixar de falar também das mulheres em idade reprodutiva, né? O simples fato de ter 30 anos ou de ser recém-casada e de ter um útero já te compromete em termos de mercado de trabalho, em termos de promoção, em termos de tudo. Tudo isso é levado em consideração. As mulheres gestantes, então, nem se fala. Lá no Ministério do Trabalho, a gente recebe muitas denúncias de mulheres gestantes que sofrem assédio simplesmente pelo fato de terem engravidado. Às vezes, tudo vai bem no trabalho até o momento em que a mulher fica grávida. E há uma misoginia, há um ódio, uma raiva da mulher que fica grávida e está trabalhando. Às vezes, ela volta de licença e está tudo certo. E ela é demitida porque ela engravidou, porque ela ousou engravidar. E eu acho que vocês conhecem
casos, assim, é muito frequente, muito frequente. Então, assim, mulheres também com filhos pequenos sofrem mais assédio, sofrem mais discriminação. É comum aquela cena, o homem sai do trabalho porque se machucou no futebol, e aí volta para o trabalho, às vezes com o pé engessado, e aí todo mundo quer saber como foi, e se preocupam, e etc. E a mulher sai do trabalho porque vai levar, por exemplo, um filho no médico, e aí o chefe vai ficar de cara fechada para ela por 2, 3 dias. E ela, durante meses, ela não vai ter direito de sair por nada, porque ela saiu um dia para levar um filho no médico. E eu estou dando um exemplo aqui, mas, assim, a gente pode pensar em vários. Também poderia falar das mulheres, né, em posição de liderança, porque isso também é muito comum a mulher sofrer assédio porque ela está numa posição de liderança, e a gente sabe que as posições de liderança na nossa sociedade, elas são ocupadas majoritariamente por homens. Então, há, às vezes, uma recusa nos subordinados, e não só subordinados homens, mas, às vezes, subordinadas mulheres também, de reconhecer a liderança de uma outra mulher, de permitir que ela exerça aquele cargo. Então, muitas vezes, existe um assédio que vem aí de baixo para cima. Em relação ao assédio sexual, a porcentagem de mulheres que passa por isso é quase que de 100%. E em algumas profissões, como, por exemplo, a de secretária, a Força Sindical fez uma pesquisa há alguns anos, e eu me lembro de ver algo como em torno de 25%, como sendo a chance de uma mulher secretária passar por assédio sexual em algum momento da sua vida profissional. Então, assim, é quase que 1 em 4, né, se a gente for ver. E se a gente pensa que ela vai ter sucessivas experiências ao longo da vida, então, em algum momento da vida, essa mulher que trabalha como secretária vai sofrer assédio sexual no trabalho. E, por fim, acho que para concluir essa pergunta, eu acho que a gente também tem que começar a chamar a atenção para o assédio sutil. Às vezes pode ser até mais grave, porque ele é reiterado, porque ele é, às vezes, difícil de você enquadrar, mas ele é extremamente prejudicial do ponto de vista da saúde mental das mulheres, sabe? É aquela piadinha no café, nossa, está grávida de novo, nossa, mas não tem televisão na sua casa? É esse tipo de coisa que, assim, é quase que lugar comum. Infelizmente, né? Bom, vamos passar agora, né, doutora Luciana, para o próximo bloco, que vai discutir sobre o silenciamento das vítimas que sofrem essas situações de violência e assédio no trabalho. A pesquisa revela que a maior parte das trabalhadoras tratou o caso no âmbito individual, ou seja, evitou voltar a ter contato com o autor da violência ou assédio, pediu demissão, contou só para amigos ou familiares, ou então confrontou quem fez isso. E, doutora Luciana, em relação à naturalização das violências e constrangimento no trabalho, segundo a pesquisa, entre as mulheres que não formalizaram uma denúncia, 32% não consideraram o caso grave o suficiente para ser levado adiante. Olha só, não consideraram grave o suficiente para levar adiante. Doutora Luciana, como você analisa as barreiras, os preconceitos que as mulheres enfrentam para romper o silêncio e buscar a responsabilização do agressor, do assediador e a responsabilização das empresas? As empresas também são responsáveis nesse âmbito, a empresa também precisa dar resposta para essas questões aqui colocadas. Bom, pensando em termos de barreiras e de preconceito, Jacira, eu vejo assim que a violência contra a mulher no local de trabalho, o que prejudica, né, a denúncia, levar isso adiante, a apuração, não é muito diferente do que a gente tem em mente, né, quando a gente analisa a violência e o assédio contra as mulheres em outros espaços, universidade, doméstico, ruas, etc. Em primeiro lugar, muitas vezes o assediador é alguém que intimida, muitas vezes ele é a pessoa próxima, né? Por que intimida? Porque é uma pessoa que está em posição de hierarquicamente superior, numa posição econômica também hierarquicamente superior, é uma pessoa que muitas vezes tem o poder de contratar, de demitir, de avaliar, sabe? De pagar um bônus. É difícil, assim, muitas vezes que a vítima encontre apoio, sabe? Ou alguém que se solidarize com ela, porque se solidarizar com essa vítima muitas vezes envolveria se colocar contra essa pessoa, esse chefe, ou às vezes não precisa ser um presidente, né? Mas assim,
às vezes é um chefe imediato. Isso é muito complicado. Eu lembro de um caso que eu fiscalizei, ela sofria assédio sexual, aí ela denunciou assédio sexual e, em função disso, ela passou a sofrer assédio moral, que é muito comum isso. A mulher recusa e aí ela passa a sofrer assédio moral. Aí ela não entrou no plano de cargos e salários da empresa, aí as pessoas pararam de almoçar com ela porque ordens superiores determinaram isso, ela começou a ficar isolada e ela mandou um e-mail para o presidente do banco denunciando o diretor. E logo na sequência, o que aconteceu? Ela foi demitida. Então, assim, é difícil de encontrar aliados, seja no mesmo nível, seja em nível hierarquicamente superior. Isso eu vi acontecer, bem difícil. Ela foi reintegrada pela justiça, mas também foi uma reintegração que, no final, ela acabou decidindo não ficar, né, porque não tinha mais condições de continuar trabalhando lá. Além de não ter com quem contar, de não ter, muitas vezes, uma pessoa para se apoiar, a vítima também tem medo de perder o emprego, porque tem dependência econômica desse trabalho. Não raras vezes ela é chefe de família, tem filhos pequenos, filhos em idade escolar, e isso torna essa vítima mais vulnerável, e aí uma presa fácil, digamos assim, para um assediador, porque ele sabe que é alguém que não vai fazer nada em relação àquilo. É necessário também a gente reconhecer que aquele que assedia, seja homem ou mulher, muitas vezes escolhe essa vítima, né? E leva em conta, muitas vezes, a capacidade dessa vítima de se defender, de denunciar, de levar para apuração, de retaliar esses atos de violência sofridos. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, que eu acho que é muito importante, que diz respeito à falta de legislação, de lei, e isso é um problema seríssimo, eu acho. Eu fiz um mestrado em que eu tratei exatamente disso, eu defendi no meu mestrado que um regime jurídico preventivo, protetivo para a saúde mental de trabalhadores precisaria necessariamente incluir o aspecto legal, né, essa parte regulamentada. Então, nesse sentido, a nossa legislação, ela ainda é muito falha. Claro que, assim, eu não fui ingênua academicamente, eu digo de sustentar, né, de defender que a existência de uma legislação seria uma solução para tudo e resolveria tudo. Não, é preciso nomear, sabe? É preciso proteger, é preciso dar nome à violência e a gente precisa reparar, indenizar. A indenização, ela tem o efeito de pedagógico, de punir aquele que cometeu essa infração, que cometeu essa violência. Ela tem o intuito de inibir, né? Quando você está falando de um grande banco, de uma grande empresa, por exemplo, essa pessoa ela vai sofrer uma penalidade, ela pode até ser demitida. Isso gera exemplo para os outros, para que isso não aconteça mais. Mas, infelizmente, a gente não tem a legislação e aí o fato dela não existir, a gente tem um monte de problemas que vêm em decorrência dessa não existência. Ao passo que, a partir do momento que ela é criada, a gente começa a se apoiar nessa legislação para poder, enfim, evoluir, né, na proteção das mulheres. Então, assim, seria muito necessário que as empresas tivessem um espaço seguro, sabe, para receber esse tipo de denúncia. Um espaço em que as mulheres pudessem falar sobre isso. Nas minhas fiscalizações, salvo uma ou outra multinacional que acabam seguindo protocolos e legislações rígidas que existem em outros países, onde geralmente está a matriz, nas empresas brasileiras e em outras empresas menores, né, a gente vê que não existe esse espaço para denúncia, né? Se a mulher ou outra pessoa que sofre assédio vai questionar isso com o superior, imediatamente isso já é falado e a pessoa que está fazendo isso acaba ficando sabendo que quem está sofrendo assédio denunciou. E aí a situação que já era difícil acaba piorando. Muitas vezes o assédio se intensifica. Então, assim, a existência da lei para também orientar políticas públicas, programas de fiscalização, como a gente viu acontecer, por exemplo, com a Maria da Penha, é muito importante, né? E também para atualizar, no caso da Maria da Penha, a gente viu que as pessoas começaram a falar sobre isso e atualizar magistrados, procuradores, promotores, porque no caso do assédio no trabalho, eu vejo que ainda há muito desconhecimento. Então, eu uma vez fiz uma fiscalização de assédio moral e dentro do Ministério do Trabalho, a conversa que havia, porque as advogadas da empresa conheciam alguém de lá de dentro, é que eu havia exagerado. Piadinha de corredor e brincadeirinha, não era assédio, que eu tinha pegado pesado demais com a empresa. E eu tinha foto, testemunhas, eu tinha um relato super completo. Eu não iria fazer um auto de infração de um tema polêmico como assédio sexual se a coisa não tivesse sido super documentada, porque eu sabia que não ia ter chance de prosperar, né? E eu fiz um trabalho super bem feito, modéstia à parte, mas eu fui ridicularizada por isso,
por colegas, e pior, esse auto de infração foi anulado pelo tribunal. Então, e isso acaba sendo uma limitação. Um terceiro aspecto, vou tentar ser um pouco mais breve, na minha opinião, que impede também que as mulheres denunciem essas violências, é porque esse fato do assédio, muitas vezes, ele constitui um trauma, né? Eu nunca li um estudo sobre isso, mas eu imagino que devam existir. Como qualquer trauma, existem sequelas. O assédio de qualquer tipo, ele acaba gerando para a vítima culpabilização, sentimento de humilhação, de vergonha. É difícil, muitas vezes, que ela consiga fazer algo a respeito. Porque quando ela finalmente, às vezes, se recupera desse trauma, às vezes já passou muito tempo, ou ela já não está mais naquele emprego, porque assim, o assédio muitas vezes desestabiliza a pessoa emocionalmente de uma tal forma que ela pede demissão, ou ela é demitida, e aí ela tem outros problemas para lidar por conta da demissão. Então, acaba não conseguindo buscar essa reparação enquanto está passando pelo problema. Então, assim, até como alguém que passou por isso, né? Porque na época eu não tive condições de processar meus assediadores, de exigir uma indenização. Hoje eu faria isso? Com certeza faria, mas já se passaram mais de 10 anos, 13 anos especificamente, e eu já perdi todos os prazos prescricionais. Então, não é algo, às vezes, muito, muito simples, né? E, assim, um último aspecto em relação a preconceito, a pessoa que sofre assédio também fica estigmatizada dentro da empresa. Ela acaba sendo vista pelos próprios colegas como uma pessoa fraca, como alguém que não deu conta do serviço. Isso, para as mulheres, é ainda mais verdade. Alguém que não soube se comportar no caso de assédio sexual, né? Ou se relacionar. Alguém que é visto como uma pessoa que deu mole, que usou roupas insinuantes, que passou batom demais, né? E isso, então, acaba também deixando essa vítima mais enfraquecida, mais isolada desse julgamento que as pessoas fazem sobre os fatos. E não é raro que também colegas se solidarizem com o assediador. E isso também é complicado. E eu falo isso também como auditora, porque eu vi isso acontecer em vários casos que eu fiscalizei, e falo também como vítima, porque quando eu passei por isso, né, eu me afastei por questões de saúde mental, e eu me lembro de ouvir de colegas coisas como, que se eu tivesse juízo, eu voltaria logo, e eu me submeteria a isso mesmo, porque eu estava em estágio probatório, porque isso, porque aquilo, né? Então, eu acho que essas são as razões, e assim, as empresas, independente de lei, acho que têm a obrigação moral de se preparar para isso. O momento que a gente vive já passou da hora, não dá para também a gente ficar esperando a lei. Doutora Luciana, falando agora um pouco sobre as consequências dessas violências para as vítimas. Na pesquisa de opinião que o Instituto Patrícia Galvão realizou, encontramos os seguintes dados. 25% das mulheres que sofreram assédio e constrangimento passaram a desconfiar das pessoas com quem trabalhavam. E 21% das mulheres decidiram sair da empresa. Então, só para a gente trabalhar quão enorme são as consequências para as mulheres em relação a esse ambiente de assédio, desrespeito, constrangimento, desvalorização da trabalhadora. Nesse sentido, a pesquisa também captou impactos na saúde mental das trabalhadoras. Parte das mulheres passaram a se sentir menos confiantes em seu trabalho ou a sentir medo do trabalho. E 10% relataram haver preciso buscar ajuda psicológica ou psiquiátrica. Bom, em relação a consequências, né, das violências, esse é um dos temas que eu mais gosto de falar, porque passar daquela situação, tendo tido denúncia ou não, a pessoa leva para a vida aquela sequela. Traumas decorrentes de violência no trabalho, seja moral, seja sexual, violência psicológica, eles são traumas como outro qualquer. A palavra trauma, ela vem do grego, que significa traumático, e ela significa ferida. É uma ferida psíquica e que leva tempo para cicatrizar. Em algumas situações, nem cicatrizam mais. Então, eu lembro, por exemplo, de uma trabalhadora que sofria assédio moral em telemarketing, e eu fui testemunha dela na Justiça do Trabalho. E aí, de repente, começou um burburinho, né? Burburinho igual ao do telemarketing, e ela começou a ter uma crise de pânico, e ela falou, isso aqui me lembra telemarketing, não estou conseguindo ficar aqui, eu tive que pegar, ir com ela para um corredor, tomar um ar. Ela não tinha trabalhado 6 meses no telemarketing, ela tinha 20 anos de telemarketing, né? Ela doou a vida para aquela empresa e ela foi muito maltratada, ela sofreu muito assédio, né? No final, ela chegou a tentar suicídio, enfim.
uma história muito, muito complicada, mas ela viveu e provavelmente vive até hoje com essa sequela. Então, os traumas do trabalho, eles são muito sérios. As patologias que a gente vê associadas a isso são as mais diversas. O transtorno do estresse pós-traumático, ele é super complicado para tratar, ele é refratário, resistente, às vezes, a medicamentos, a pessoa fica revivendo aquelas situações difíceis que passou, de violência, de abuso, ela tem flashbacks, memórias, né, que voltam o tempo todo, tem dificuldade para dormir, muita dificuldade de se recolocar também em um outro trabalho, de confiar, né, novamente nas pessoas, como a pesquisa comprovou. Tem outras patologias que a gente vê, transtornos de ansiedade, transtorno depressivo, muito, muito comum. Vale a pena dizer também que a mulher, ela não é respeitada muitas vezes no trabalho ao longo da sua vida em seus ciclos, sabe? A mulher não é considerada e compreendida se ela tem uma enxaqueca porque ela está num período pré-menstrual ou pós-menstrual, se ela está gestante e ela está passando por um problema, por exemplo, de hiperemese gravídica, de vomitar muito, né, de enjoar muito, ou se ela, às vezes, está retornando de um período de licença maternidade, peito cheio de leite, em um processo difícil de você deixar um filho, ou não sabe com quem vai deixar. Nós, mulheres, de um modo geral, que temos esses ciclos relacionados à vida reprodutiva, a gente não é respeitada nessa individualidade, nessa peculiaridade. Isso também é algo muito relevante e que se acumula também ao longo da vida e que dá origem, né, a muitas violências. Tem um médico francês, ele fala de patologias do assédio, porque o assédio moral, o assédio sexual, a gente não pode dizer que tal doença está relacionada a ele, porque é uma reação individual. Às vezes uma pessoa pode ter apenas insônia, ou pode ter dificuldade de relacionamentos, outra pode desenvolver abuso de substância, começar a abusar de álcool ou de algum tipo de medicamento. Outras podem realmente desenvolver um transtorno depressivo, chegar a tentar suicídio, como foi o caso dessa trabalhadora. E a gente nunca pode também olhar para o que aconteceu em termos de doença e pensar que, assim, ela ficou com uma depressão leve, então o que aconteceu não foi grave. Não, a gente tem que olhar para a organização do trabalho, para aquelas condições difíceis e patológicas de trabalho que levaram ao adoecimento, não para a reação individual da trabalhadora, no caso, porque aí a gente começaria a classificar as pessoas em mais fortes ou mais fracas, e eu acho que não é por aí. Mas, assim, o impacto, a sequela, o trauma, o estigma é algo que acompanha. Não é por outra razão que a gente tem os transtornos de saúde mental como sendo a terceira causa de afastamento do INSS, mas eu afirmo com certeza que é o primeiro. O que acontece é que a gente tem muita subnotificação. Não são todos os casos que chegam, e dos casos que chegam, não são todos que são reconhecidos como sendo relacionados ao trabalho. Mas eu diria, assim, segurança, na minha opinião, que é o principal problema que a gente tem hoje em termos de afastamento, né, no INSS. E quando a gente está falando de INSS, a gente está falando de saúde pública. A gente está falando de pessoas, no caso aqui de mulheres, que estão no auge, às vezes, da sua vida produtiva, que vão desenvolver aí um transtorno do estresse pós-traumático ou um burnout por sobrecarga. A gente vê isso também, as mulheres podendo, né, dizer menos não no trabalho, podendo colocar menos limite no trabalho por medo, porque a gente sabe que a promoção é complicada, que manter o emprego às vezes é complicado. Tudo que, né, já falamos até agora, né, que foi dito também no episódio anterior desse podcast, a mulher acaba também se sujeitando mais à sobrecarga quantitativa, à sobrecarga qualitativa, a burnout, e às vezes quando finalmente diz não, esse não vem acompanhado de violência, de assédio. Em 2019, a Organização Internacional do Trabalho aprovou a Convenção 190. Esta convenção reconhece que a violência e o assédio no universo corporativo representam violações e abuso dos direitos humanos. Doutora Luciana, na sua avaliação como auditora do trabalho e especialista no assunto, que medidas devem ser tomadas para que as trabalhadoras se sintam mais amparadas? Isto é, primeiro, o Brasil precisa ratificar a Convenção 190 e também trabalhar nessa perspectiva para que as trabalhadoras sejam mais amparadas, mais respeitadas, quer dizer, com outro olhar, a partir de todo o que a senhora já trouxe aqui para nós, para o nosso diálogo de hoje.
Enfim, a convenção, ela segue um modelo, né? Talvez essa nem seja a palavra ideal. A OIT segue um caminho, quando aprova essa convenção, que é um caminho de dizer, olha, a saúde mental precisa ser protegida. Por que eu digo que é um caminho? Porque a gente sabe que o assédio moral é uma ilha muito populosa num oceano de sofrimento, né? E esse oceano seriam os riscos psicossociais no trabalho, né? E aí, enfim, não é o nosso tema aqui hoje, mas é o que eu falei, a sobrecarga quantitativa, qualitativa, não ter poder de decisão, ou ter muitas demandas, às vezes, conflitantes no trabalho, enfim, existe uma série de riscos psicossociais no trabalho, né? A violência e os conflitos são apenas um deles. Eu acho muito bom, eu não estou dizendo que esse caminho ele é ruim, eu acho que ele é o caminho que foi possível, né? E eu estou falando só como alguém que analisa o assunto e vê que algumas situações, muita coisa não entrou, porque acaba não se caracterizando aí como assédio, mas eu acho que era já urgente realmente a gente punir o assédio, reconhecer o assédio, né? Aí agora eu tenho também que falar um pouco sobre a CEDAW, porque essa convenção, ela é antiga, né? O Brasil ratificou ela há muitos anos, inclusive a CEDAW, né, que é a Convenção para a Erradicação de Todas as Formas de Discriminação e Violência contra a Mulher, ela exigia que o Brasil fizesse uma lei, e o Brasil acabou sendo um dos últimos a fazer a Lei Maria da Penha, em 2006, mas a CEDAW, ela tem um dispositivo que diz que é violência contra a mulher aquela que acontece no local de trabalho. E eu usei esse dispositivo quando eu tive que multar uma empresa por assédio sexual, porque, por incrível que pareça, na inspeção do trabalho, nós não tínhamos, nessa época, uma ementa para punir assédio sexual. Apesar do Código Penal ter o assédio sexual como crime, eu, como auditora do trabalho, não tinha uma ementa para lavrar nesse caso. E aí eu usei uma ementa que falava de descumprir tratados que o Brasil tivesse ratificado. E aí eu usei a CEDAW. Então, a gente já tem a violência contra a mulher no trabalho ratificada pelo Brasil. É urgente que as empresas aproveitem os conceitos trazidos pela Convenção 190 da OIT e implementem, não apenas para as mulheres, como a CEDAW já obriga, né, e já fala, mas para todo mundo, porque a gente está falando de direitos humanos. E quando você faz isso para as mulheres, você está alcançando a grande maioria das vítimas. Então, essa coisa assim de falar, a convenção não foi ratificada. Não foi ratificada, mas nós já temos hoje, na nossa legislação, na Constituição Federal, muitos dispositivos que protegem a saúde do trabalhador. A convenção, hoje, ela tem um papel de esclarecer, de informar, de dizer o que é o assédio, o que não é. Inclusive, ela fala que não precisa ser o ato reiterado, eu não preciso ter uma situação que se prolonga ali no tempo para se configurar como assédio, o que doutrinariamente era uma coisa que até então se aceitava como verdade. E eu concordo com isso, porque se a gente pensa em estresse pós-traumático, o estresse pós-traumático é uma patologia que acontece devido a um fato pontual, um assalto, uma violência sexual, uma violência muito grave, e muitas vezes pode ser, por exemplo, uma situação de uma reunião, né, que entra uma mulher, que aquele chefe grita com ela, humilha na frente de todo mundo, fala coisas como, você não vale o seu salário, você não tem qualificação, coisas desse tipo, que são um lugar comum, a gente sabe disso, e aquilo ali se constitui, sim, em um trauma. Então, eu acho que acertou a Convenção da OIT quando fala que esse ato não precisa ser reiterado, né? Porque, às vezes, um ato só ele pode ser cruel e grave o suficiente para que aquela mulher fique comprometida pro resto da sua vida e para que realmente adoeça, independente de adoecer, é o que eu disse, o adoecimento ele é secundário. O que a gente tem que olhar é para o ato, né, e coibir esses atos, e punir esses atos. Então, eu acho que as empresas precisam ter grupos de apoio, espaços seguros, canais de atendimento de denúncia. O tema precisa deixar de ser um tabu, sabe? Eu falo que eu sofri assédio, que eu sofri violência, porque eu acho que isso ajuda a tirar o tabu. Não é porque eu quero, assim, falar do meu caso. Não é porque eu acho que isso ajuda a tirar o tabu. Eu estava onde? No Ministério do Trabalho. Eu estava em que cargo? Auditora do Trabalho. Né? Minha graduação era em Direito. E eu passei por isso. É preciso, realmente, esse podcast, é muito informativo, é muito necessário. A gente precisa conscientizar as mulheres, todas as trabalhadoras e também as pessoas que estão no topo, né, da pirâmide corporativa, de que precisam realmente olhar para esse tema. E, por fim, eu acho que a Convenção fala isso,
E é fundamental que a pessoa que sofre violência tenha apoio, que ela possa se retirar, que ela possa ficar resguardada enquanto isso é investigado, enquanto o assediador é punido. Isso eu acho que também é essencial. Acho que vale a pena ainda falar sobre a Convenção 190, que ela acabou usando muitos termos abrangentes, né? Ela fala violência, assédio, práticas inaceitáveis, capazes de gerar sofrimento físico, psicológico, sexual, econômico. Ela contempla de uma forma muito boa as questões de gênero, né? Então ela inclui a questão de gênero, a discriminação de gênero, o assédio de gênero o tempo todo. Então acho que isso também foi louvável, assim, algo de se elogiar na convenção. E também ela fala de abusos, né, menos óbvios, que seriam o assédio organizacional, que é algo também super sério, que é quando o assédio ele é institucionalizado para cumprimento de metas. O mansplaining é você tratar a mulher como se ela fosse incapaz, como se ela fosse idiota e como se ela estivesse ali porque alguém pediu ou porque alguém a conhece, como se ela não fosse alguém competente, qualificada para a posição que ela ocupa. Tem também um outro tipo de violência que a Convenção ela contempla, que é o gaslighting. O gaslighting é quando a mulher ela é colocada numa posição como se ela estivesse louca, como se ela fosse louca, então ela é desacreditada, ela é colocada numa situação em que as pessoas não reconhecem o que falaram previamente e ela fica ou de mentirosa, ou de histérica, de alguém que não sabe o que está falando. E o cyberbullying, que seria, na verdade, um assédio digital, que hoje em dia, quando a gente pensa em home office, é o que mais tem acontecido, né, para quem está trabalhando remoto. Bom, doutora Luciana, sabemos que manter o emprego é uma prioridade para a maioria das mulheres brasileiras, sobretudo negras e periféricas. Na sua avaliação, a pandemia do novo coronavírus, ela agravou ainda mais esse quadro de violência e assédio contra as mulheres no trabalho? Sim, Eliane, certamente agravou, que a mulher antes ela já tinha um papel de sobrecarga, né, e de dupla, por vezes tripla jornada de trabalho. Na pandemia, isso se tornou ainda mais evidente, ainda mais relevante e pronunciado, por diversas razões, né? Seja pelo comprometimento da rede de apoio, no caso aí a gente fala de fechamento de escolas, de creches públicas e privadas, também pela necessidade de isolar as pessoas, então isolar os avós idosos, que às vezes cuidavam, né, das crianças, ou enfim, davam algum tipo de apoio, tios e etc. Então isso foi algo que realmente causou um grande impacto, mas a gente tem que falar ainda também, eu acho, das ondas de demissões, né, que a gente viu acontecer, e elas sempre começam pelas mulheres, porque a gente sabe que as mulheres compõem a base, na grande maioria dos casos. Elas ocupam os cargos de menor complexidade, os salários mais baixos, os cargos menos valorizados. Então, as mulheres são também as primeiras a serem demitidas, e essas demissões trazem inúmeros impactos, né, econômicos, sociais e também saúde pública. Muitas mulheres que tinham autonomia financeira, independência em relação aos seus companheiros, passaram por uma situação, ou então retornaram, né, se já viveram ela anteriormente, a uma situação de dependência econômica, que é algo que prejudica as mulheres que querem ter essa independência. Além disso, a grande maioria das mulheres, hoje em dia também, está lidando sozinha com problemas de saúde mental dos filhos pequenos e dos filhos adolescentes, que foram gerados em função da pandemia, em função do isolamento, que durou muito tempo, né? Ainda dura muito tempo, né? Ainda estamos vivendo isso. Então, são mulheres que elas estão sendo mais demandadas em diversos sentidos. Outro ponto também que eu preciso falar, o meio ambiente digital do trabalho, né? Riquíssimo aí em riscos psicossociais. E, por um lado, a gente viu uma flexibilização do trabalho, que permitiu o trabalho remoto, o que eu falo por décadas, né, uma demanda das mulheres, uma demanda feminista, porque a gente sabe que 120 dias de licença maternidade compromete o período de aleitamento exclusivo, compromete mesmo, é complicado esse retorno ao trabalho e a manutenção da amamentação. E hoje que a gente viu que todo mundo foi para o teletrabalho, quer dizer, será que isso não poderia ter sido feito antes para as mulheres, né, algo que se demandou por tanto tempo? Fica aí uma reflexão. Por outro lado, a pandemia trouxe também muitos problemas, porque as mulheres realmente ficaram em maus lençóis. Porque imagina trabalhar em home office com filhos pequenos em casa, ou com filhos adolescentes também em EAD, ter que dar assistência, né? Porque aí você também faz, às vezes, de professora dos filhos, administrar essa educação à distância.
Não ter um ambiente também separado para o trabalho é um fator de risco psicossocial para a saúde mental, e a gente sabe que as mulheres foram mais atingidas nesse sentido, porque essa questão do ambiente separado em relação à saúde também a gente tem que associar a questão da desconexão, porque o direito à desconexão, né, a desconexão do trabalho, ela é importante porque o trabalho ele não pode invadir o lar. Quando ele invade o lar, a pessoa fica o tempo todo ligada no trabalho, o sono é prejudicado, os relacionamentos são prejudicados, a maternidade é prejudicada, tudo isso que a gente sabe. Só que a gente, quando pensa em trabalho doméstico, quando a gente pensa em trabalho com crianças, com adolescentes, cuidado com pais idosos, a gente sabe que isso não permite desconexão. E esse é um trabalho que aumentou muito durante a pandemia. Então, as mulheres, além de estarem ligadas nisso, que antes, quando você tinha escola e creche, elas estão ligadas o tempo todo, porque não há desconexão nesse sentido. Então, posso afirmar com absoluta certeza que se antes as mulheres já suportavam uma carga mental absurda, eu acho que agora, nesse período da pandemia, elas têm suportado uma carga mental atroz, cruel, e isso sem falar na produtividade, né, dessas mulheres, nas suas funções, nas suas profissões, nas suas ocupações as mais diversas, que foi muito comprometida também, e acabou tornando essas mulheres mais suscetíveis a demissões e mais suscetíveis a assédio moral também no trabalho. Doutora Luciana Veloso, nosso agradecimento pelas análises, pela rica narrativa como especialista em discriminação, violência, assédio e riscos psicológicos vivido pelas mulheres no mercado de trabalho. Muito importante ouvi-la, me parece, sem dúvida, que a sua contribuição desse lugar, como especialista, vai trazer uma visão muito mais ampla para as mulheres e para a sociedade, do que significa a violência sofrida pelas mulheres no ambiente de trabalho. Se você puder também deixar uma mensagem final, Luciana, para a gente, para quem está nos ouvindo. Eu que agradeço, foi muito bom participar, fiquei muito feliz com o convite. A mensagem que eu queria deixar é que, historicamente, a gente sabe que a mulher ela esteve relegada aos papéis, né, às funções reprodutivas, ao espaço privado, e que esse direito de ocupar, de usufruir, de gozar, de se realizar no espaço público, ele vem sendo aí conquistado a duras penas. A gente sabe que é um processo que tem sido marcado por muita resistência, por muita violência, muitas vezes uma violência sutil, mas tem sido marcado por isso, essa ocupação do espaço público. A gente tem que ter em mente que quando a gente fala do trabalho, né, a gente está falando de um espaço que ele foi tradicionalmente masculino, mas que é um espaço de poder por excelência. É um espaço que ele está relacionado a dinheiro, ele está relacionado à independência financeira, e é um espaço que a mulher ocupa enquanto os filhos dela estão em creches, em escolas, ou sendo cuidados por outras pessoas, muitas vezes, que não ela, né, que não a mãe. E isso a gente tem que pensar que é subversivo quando a gente pensa em termos de lógica patriarcal. Então, é no espaço público, profissional, que nós vemos pessoas aparentemente de bem, ou pessoas que não se dizem ou não se acham assim, preconceituosas, manifestarem ou cometerem atos de assédio de gênero, ou assédios acumulados de gênero, raça, orientação sexual, né? A gente vê, né, pessoas da nossa família, pessoas que a gente conhece, que estão ali no trabalho fazendo piada, tendo atitudes discriminatórias. É muito naturalizado, né? O assediador ou o discriminador não é só aquela pessoa cruel, psicopata, narcisista, não é só essa pessoa, né? Existem muitas violências sutis. Então, acho que isso é algo que eu queria falar, e também eu queria dizer que essa ocupação mais difícil do espaço de trabalho pelas mulheres tem feito com que as mulheres adoeçam mais, né? Elas estão mais sujeitas aos riscos psicossociais, porque elas ocupam, né, com uma frequência muito maior do que os homens, trabalhos que são intensos em carga horária, que são intensos em disciplina. Então, por exemplo, quando a gente fala das vítimas de Lerdort, as mulheres são 80% das vítimas de lesões por esforços repetitivos e doenças osteomusculares. Outro risco psicossocial bastante relevante é a questão da valorização social do trabalho, porque o retorno do trabalho não é só um elogio do seu chefe, um reconhecimento do seu trabalho, mas também a sua remuneração efetivamente, né? Quanto que você ganha
para realizar aquele trabalho. Isso também, quando é baixo, quando é pouco, quando é insuficiente, é um risco psicossocial. E a gente sabe que as mulheres, principalmente as mulheres negras, elas sofrem muito com uma baixa valorização do trabalho, com baixa remuneração, e a gente chama isso de feminização da pobreza, né? Que são as mulheres que acabam ocupando cargos que a remuneração é pior, que são mais pesados, que a carga de trabalho é mais intensa, como eu já falei. Um exemplo grande disso é o telemarketing, em que a gente tem 80% de mulheres, que a gente tem travestis, transexuais, porque acaba sendo o trabalho que ninguém quer ocupar, então ele fica para as mulheres, ele fica para grupos que são sistematicamente excluídos, trabalho com costura, o trabalho com o care, né, e o cuidado, seja na enfermagem, com cuidado de um modo geral, não só em saúde, mas em casa de repouso, cuidado com crianças, cuidado em escola, o cuidado em geral na nossa sociedade, fica a cargo das mulheres, e é um trabalho pesado, é um trabalho que traz burnout. A gente vê que essa ocupação do espaço de trabalho, que é um espaço de poder, de dinheiro, ela vem sendo feita com violência e também com uma setorização, né, do que é permitido às mulheres fazer e até quanto elas vão ganhar e de que forma elas vão progredir na carreira. Então, eu queria concluir dizendo isso, né, que as discriminações, que as violências de gênero que estão relacionadas ao trabalho, elas refletem essa impossibilidade da mulher se apropriar de uma forma plena do espaço público, acaba comprometendo também o exercício completo da sua cidadania. Ótimo. Muito obrigada, doutora Luciana. Reitero, né, os agradecimentos que Jacira já fez, por você ter aceitado participar desse podcast, né? E também fazemos um convite a todos que estão nos ouvindo para nos acompanhar na Agência Patrícia Galvão e também em nossas redes sociais para acessar os materiais com dados e outras análises de especialistas sobre a pesquisa Percepções sobre a Violência e o Assédio contra as Mulheres no Trabalho. O nosso site é o www.agenciapatriciagalvão.org.br e nas redes sociais nós estamos no @e Patrícia Galvão. Até breve!